A graça de Jesus Cristo a todos. Vou fazer essa leitura sobre a interpretação na Bíblia de como Deus se importa com os animais domésticos, os animais em gerais. Deus nunca autorizou o homem a tratar os animais com crueldade. E Deus nos criou para que vivêssemos em harmonia com os animais. De uma forma bem clara, a vida animal ela corre perigo, com a possibilidade da extinção de muitas espécies, assim como ocorre com o meio ambiente e o uso desordenado dos recursos no planeta. Não somente a presença humana no planeta, como o extrativismo, a poluição e a ocupação humana nos habitats, faz com que os animais eles sofram com a produção de indústria de alimento, esportes sangrentos, como as touradas na Espanha, por exemplo, e o abandono de animais de estimação pioram essa triste situação. É fundamental registrar que o documento central para a fé de metade do planeta, a Bíblia, ela vai registrar diversas referências dos animais que, curiosamente, esquecidas nas pregações, estudos e exposições bíblicas. As escrituras sagradas para judeus e cristãos, eles registram que o Criador sempre teve cuidados especiais com os animais, regulou o manejo e o tratamento com esses e sempre refutou claramente os maus tratos. Lá no começo, no livro de Gênesis, registra que, depois de criar os peixes, as aves, os animais terrestres, Deus ele pôde ver que tudo era bom. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 21 até o 25. O Criador tomou medidas para que os animais se desenvolvessem bem em seu habitat. O salmista ele exalta que Deus ele dá aos animais o seu alimento. Lá em Salmos 147, no verso 9. De fato, Deus criou um ecossistema que proviesse mais do que um alimento suficiente e abrigo aos animais. Veja então o rei Davi de Israel, que disse em oração: Salvas o homem e o animal a Jeová, ó Jeová. Salmos 36, verso 6. Durante o dilúvio global, por exemplo, Deus ele preservou 8 pessoas, além de animais de todos os tipos, ao destruir a humanidade perversa. No livro de Gênesis, capítulo 6, verso 19. Ao orientar Noé a sair da arca, além de abençoar a raça humana, o Senhor abençoou também os animais. Gênesis capítulo 8, verso 15 e 17. É evidente que o Criador valorizou a sua criação animal e ele espera que os humanos eles tratem os animais com o devido respeito, mesmo que tenha concedido permissão a Adão a nomear os animais e sujeitá-los a si, mas não há claras regras contra os maus tratos. Pelo texto bíblico, Deus nunca autorizou a tratar os animais com crueldade. A palavra de Deus diz que o justo importa-se com a alma do seu animal doméstico, mas as misericórdias dos iníquos são cruéis. Provérbios capítulo 12, no verso 10. As escrituras elas dizem que Deus odeia a quem ama a violência. Salmos capítulo 11, no verso 5. Assim, é lógico concluir que Deus não quer que os humanos machuquem nem matem os animais simplesmente por prazer ou esporte. O livro de Êxodo ele registra que o dia destinado ao descanso da nação israelitas também se estendia aos seus animais, como o touro e o jumento. Notoriamente, são animais que são usados em tração e carga. Lá em Êxodo 23, no verso 12. Os animais seriam também, aliás, extensivo o descanso previsto no chamado ano sabático, lá em Êxodo 23, no verso 11. É notável que, embora nenhum trabalho fosse permitido nesse dia sagrado, os animais em perigo deveriam ser socorridos. Lucas 14, verso 5. Destaca-se que, pelas Escrituras, Deus também ordenou que o gado não fosse privado de alimento enquanto trabalhasse,
e que os animais não transportassem cargas muito pesadas. Êxodos capítulo 23, no verso 5. Deuteronômio capítulo 25, no verso 4. Era proibido colocar um touro e um jumento sob o mesmo jugo, ou canga, que evitava prejudicar os animais. Deuteronômio 22, verso 10. Assim fica claro que a Bíblia ela ensina o que o manejo com os animais deveriam ser regulado e o tratamento respeitoso, embora muitas pessoas pensem em si e desconsiderem os danos causados aos animais. Deus se preocupa com eles quando o profeta Jonas mostrou falta de misericórdia, quando os habitantes de Nínive se arrependeram e foram poupados do julgamento divino. Registra a Bíblia a resposta divina. Eu, da minha parte, não devia ter pena de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120 mil homens que absolutamente não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, além de haver muitos animais domésticos. Isso mostra em Jonas capítulo 4, no verso 11. Isso prova que o Criador também pensou nos animais. Também, se o caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deuteronômio 22, verso 6 e verso 7. O versículo 7 vai mostrar a preocupação de Deus com a preservação das espécies de animais. No Novo Testamento, Jesus chegou a dizer que o único pardal não cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Mateus, capítulo 10, 29. Em contraste com isso, os animais, mesmo com os melhores das intenções, não conseguem entender plenamente como suas ações afetam o meio ambiente. Os humanos eles precisam mudar de atitude para cuidar de seus interesses, sem desrespeitar a vida selvagem. O livro de Jeremias faz uma interessante relação entre a maldade humana e a morte de animais. Livro de Jeremias, capítulo 12, no verso 4. O curioso é destacar que o próprio Deus é comparado na Bíblia a um leão, um leopardo, um urso. Livro de Oséias, capítulo 13, verso 7 e 8. E uma águia, lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 11. E o Espírito Santo a uma pomba. Livro de João, Carta de João, Livro de João, capítulo 1, 32, revelando como um pássaro puro e suave no batismo de Jesus, lá em Mateus, capítulo 3, verso 16. Já Jesus foi descrito como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João, capítulo 1, no verso 29. E para os cristãos, Jesus aboliu os antigos sacrifícios de animais estabelecidos no Velho Pacto, já que seu sacrifício foi o sinal. O livro de Hebreus também registra, entre outras coisas, Hebreus capítulo 10, 4 até o 7 e o capítulo 12 até o 26, que o sangue de touros e bodes nunca podem tirar os pecados. Aliás, as escrituras revelam a ira de Deus contra o pecado do homem, condenando o tipo de matança de animais religiosamente praticado, como um mero disfarce para a desobediência humana. Salmos, capítulo 40, versos 6 até o 10. Afinal, a Bíblia ela descreve o tempo em que, sob o reino de Deus, entre outros efeitos, virá a administração correta do planeta e da natureza, e com toda a criação junta no céu e na terra. Efésios capítulo 1, no verso 10. Prevalecendo a harmonia entre o homem e os animais, o lobo, de fato, residirá por um tempo com o cordeiro, e o próprio leopardo se deitará com o cabritinho, e o bezerro e o leão novo jubado e o animal cevado, todos juntos todos estão juntos, todos ficarão juntos, e um pequeno rapaz é que será o condutor deles. E a própria vaca e a ursa pastarão, juntas se deitarão as suas crias, e até mesmo o leão comerá palha, como o touro.
E a criança de peito há de brincar sobre a toca da naja, e a criança desmamada porá realmente sua própria mão sobre a fresta de luz da cobra venenosa. Livro de Isaías, capítulo 11, verso 6 até o 8. E para muitos, o destino da criação, segundo a Bíblia, sempre foi estar junto em harmonia. A graça e paz de Jesus Cristo chegue a todos. Muito obrigado por ouvir essa mensagem e vou ficando por aí. Um forte abraço para vocês. Deus abençoe e continue sempre praticando e lendo a palavra de Deus, que é uma bússola para nossas tomadas de decisões diárias, para nós não cometermos mais erros. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.